Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda e nesse vídeo eu vou contar para vocês quais vão ser os 24 livros que eu vou ler em 2025. Eu separei esses 24 livros em 12 temas diferentes. São coisas que eu decidi vendo algumas leituras que eu tinha abandonado, enfim. E eu vou mostrando para vocês quais são os temas que ligam uns livros aos outros. Como eu tinha dito para vocês no vídeo anterior, eu sou uma leitora de Kindle. Então, eu tenho alguns livros físicos que eu vou ler em 2025, mas os que eu não tiver físicos, que são a maioria, eu vou mostrar a capinha para vocês em algum lugar desse vídeo aqui. O primeiro parzinho de tema que eu escolhi são romances epistolares. O primeiro deles vai ser Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, e As Relações Perigosas, desse Cordelot de Laclos aqui. Que inclusive tem um filme antigo com a Glenn Close e o John Malkovich. Então, esses são dois romances epistolares. Né? Eu já tinha começado a ler As Relações Perigosas, porém não terminei de ler o livro. Achei na época que eu era mais jovem, não tinha paciência para ler as cartas, porque é um livro que você vai lendo as cartas entendendo o contexto. E aí eu não tive paciência, larguei o livro para lá, então agora vamos tentar novamente. Em fevereiro, eu vou ler Nós, do Zamiatin, e O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. O Nós, eu já tentei ler umas 3 vezes, e não é um livro chato, mas por N razões, que eu não sei quais são, eu parei de ler o livro várias vezes lá, eu leio um terço do livro e largo o livro pela metade, então vamos ver se dessa vez a gente termina. Em março, eu vou ler A Moralidade do Direito, do Lon Fuller, que é o mesmo autor daquele livro dos Exploradores de Cavernas, que é um livro bem famoso entre as pessoas que estudam direito. Então, enfim, A Moralidade do Direito. E o outro livro vai ser Moral e Ética. Aliás, eu não disse, né? Em fevereiro são 2 distopias. E em março vão ser livros sobre moral. Esse aqui é Moral e Ética, do Yves de Lattalle, que é um autor brasileiro, mas é sobre moral do ponto de vista da pedagogia, da formação das crianças ou algo assim. Depois, em abril, eu vou ler alguma coisa sobre formação de vícios, vícios em drogas, em bebidas alcoólicas, então vão ser 2 livros. Um é em inglês, chamado Clean, que é provavelmente a primeira tentativa de leitura de livro completo que eu vou fazer em língua estrangeira. Esse livro Clean, ele deu origem a um filme que está em algum streaming, eu acho que é na Netflix, chamado Querido Menino, Beautiful Boy, que é com alguma coisa Chalamet, que ficou famoso agora com esses filmes Duna, e o Steven Carell. Eu assisti o filme e foi por isso que eu me interessei pelo livro. E, como parzinho, vou ler a Saideira da Bárbara Gância, ou Gancia, uma jornalista brasileira. E ela conta a experiência dela como uma pessoa que bebia muito. Aí, em maio, eu vou ler sobre o comunismo. Então, eu vou ler Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, que eu vou colocar a capinha do livro aqui, mas eu comprei esse livro, estou esperando chegar. Comprei num sebo, que aliás eu peguei o exemplar mais barato que eu achei, porque esse livro é caro no sebo. Né? Mas enfim, vou ler esse livro e vou ler também um livro de história chamado Camaradas, do Robert Service. É um livro que fala sobre o comunismo. A ideia é falar sobre o comunismo no mundo inteiro, não apenas na Rússia. Né? E em junho, nós vamos ler sobre o nazismo, que com o livro É Isso um Homem, do Primo Levi, e
esse quadrinho famoso para quem entende de quadrinhos, que não é meu caso, né, mas é o Maus, do Art Spiegelman, sei lá. Em julho, eu escolhi 2 livros sobre envelhecimento feminino, relacionamentos ou algo que o valha, que é A Mulher Desiludida. Eu vou colocar aqui a figura original desse livro, porque esse livro aqui é de uma coleção da Folha, antiga. Era uma coleção que vendia em banca de jornal e ela vinha com umas capinhas, que eram tipo umas capas protetoras do livro, e eu, naquela época que eu era jovem, não tinha juízo, achei que aquilo só servia para atrapalhar o manuseio do livro e joguei todas as capinhas fora. Então, mas o livro é esse aqui. Eu vou colocar a capinha original do livro aqui para vocês verem. E também vou ler o Tu Não Te Moves de Ti, da Hilda Hilst. Ok. Em agosto, meu critério foi livros homônimos. Eu vou ler o Ressurreição, do Machado de Assis, que é o primeiro romance dele, e o Ressurreição, do Tolstói, que é o último romance dele. E é isso. Não sei do que se tratam esses livros, sei que eles têm o mesmo nome. Depois, em setembro, eu vou ler Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Esse livro aqui, Momento Fernanda Desabafa. Esse livro aqui, quando eu comprei animada, falei, vou ler esse livro, nossa, todo mundo está falando que esse livro é muito bom. E aí eu caí na besteira de ler o prefácio dessa edição aqui. E tem um baita spoiler. Aí eu fiquei com raiva e falei, não, vou esperar um tempo para ver se eu esqueço do spoiler. Não esqueci, mas vou ler o livro agora mesmo assim. E recomendo a quem tem essa edição que não leia a introdução antes de ler o livro, porque estraga tudo. E depois vou ler também A Festa no Covil, que é do Juan Pablo Villa-Lobos. Os 2 livros são de literatura latino-americana e aleatoriamente escolhi 2 livros de literatura latino-americana. Em outubro, eu vou ler As Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, do Matias Aires. Esse livro aqui. Este livro eu comprei porque vi um vídeo do Ariano Suassuna mencionando esse autor, Matias Aires. É um livro, ao que me parece, é um livro de filosofia, muito mais do que de literatura. Mas comprei o livro por conta desse vídeo do Ariano Suassuna. E também vou ler um livro que é A Civilização do Espetáculo. A ideia era ler 2 livros sobre vaidade, mas eu acho que A Civilização do Espetáculo não tem muito a ver com vaidade diretamente. Pode ser que tenha alguma coisa a ver indiretamente, do Mário Vargas Llosa. Em novembro, eu escolhi livros que falem sobre processo e sobre o sistema carcerário brasileiro. Um é o Processo, do Franz Kafka, que também é um livro que eu já tentei ler uma vez, desisti logo no começo. Eu acho que porque eu estava com uma edição em português de Portugal e aí não deu certo, desisti, achei chato esse negócio de pequeno almoço, que eles chamam café da manhã de pequeno almoço, aquilo estava me desconcentrando e eu larguei o livro para lá. Mas agora eu vou ler numa edição do Kindle da Companhia das Letras. E também vou ler Prisioneiras, do Drauzio Varela. E em dezembro, por fim, eu escolhi 2 livros pela razão super machadiana, eu diria, no começo daquele livro, acho que é do Dom Casmurro, que o Machado de Assis faz um prólogo lá para justificar o nome do livro que não tem nada a ver com nada. Pois é. Então, em dezembro, eu escolhi 2 livros que têm a palavra cinzas no título do livro. Um é Cinzas na Neve, que, ao que parece, é um romance histórico, e o outro é As Cinzas de Ângela, que é um livro de memórias. Acho que os 2 livros se passam em situações de guerra ou alguma situação extrema semelhante. Bom, são esses os 24 livros que eu pretendo ler em 2025.
Ao contrário da maioria dos youtubers que falam sobre livros na internet, eles falam: olha, eu vou ler esses 12 livros, mas eu vou ler muito mais livros do que isso. No meu caso, não. Eu vou ler esses 24, não consigo ler mais do que isso em um ano. Então, uma vez por mês, eu vou fazer um vídeo sobre esses 2 livros em pares, conforme eu for lendo. E é isso. Serão esses 24 livros. Achei até que para dezembro a tendência é que seja um pouco triste. E se for muito triste, eu posso ler algum conto de Natal aí para dar uma amenizada na situação. É isso por hoje. Até a próxima, gente.